No vídeo de hoje, nós vamos desmistificar a balança. Será mesmo que ela está te fornecendo uma informação concreta? Será que você pode confiar? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você receber os vídeos toda semana e todo o conteúdo que eu coloco. Meu nome é Ariane Alamo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de peso, de balança, de frustração e tudo mais. Bom, gente, eu recebo no consultório diariamente pacientes, principalmente pacientes do sexo feminino, que têm um objetivo de um peso XYZ. A gente sabe que o peso é um fator importante, mas ele não é o único. E hoje eu vou mostrar isso para vocês, o quanto é importante que a gente desapegue um pouco de balança. Bom, a primeira queixa que eu recebo quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos, o meu peso era X. E é esse peso que eu quero voltar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o corpo, principalmente o corpo da mulher, do homem também, mas principalmente por uma questão hormonal, o corpo da mulher, ele transforma, ele sofre transformações o tempo todo e em média a cada 5 anos. Então, não é que eu quero falar que é impossível, mas a gente tem que entender quais são essas transformações que estão acontecendo. Não dá pra gente com 50 anos exigir um corpo de 20 ou exigir um peso de 20 ou de 30 anos. O corpo passou por mudanças, muitas vezes mudanças de ganho e perda de peso, mudanças hormonais, alterações devido a consequências de gestações. Então a gente precisa entender todo esse processo e todo esse caminho que a gente percorreu para chegar até um peso X e que possivelmente está te incomodando, ok? E aí a gente tem que pensar muito em vários fatores e não só em peso de balança. Então assim, eu gostaria de ter um peso X na balança, mas eu vivo frustrada, eu vivo chateada, porque eu fico sem comer uma semana, porque eu faço atividade física, meu peso sobe ao invés de diminuir. E aí o que eu quero com esse vídeo é tentar explicar para você o N fatores que interferem nesse peso. Então assim, gente, primeira coisa que eu sempre falo para os pacientes quando eu vou explicar uma avaliação é que existem 1 milhão de tipos de avaliação. Então a gente tem avaliação por bioimpedância, avaliação por adipômetro, avaliação por medida. Dentro do adipômetro a gente tem várias estratégias de avaliações, de dobras diferentes. E na bioimpedância também, a gente tem 1 milhão de marcas, de derivações dentro dessa marca. Primeira coisa que é importante quando você escolhe um método de avaliação é que esse método seja sempre o mesmo ou pelo menos o mesmo avaliador. Então, se você escolher um método de bioimpedância, a que eu tenho no consultório, por exemplo, é a Embody. Eu sempre vou usar com os pacientes a Embody. Não adianta eu comparar a minha bioimpedância com o adipômetro. Não tem nexo. A gente fazer esse tipo de comparação são avaliações diferentes. E se eu escolher por adipômetro é aquela pinçona grande que a gente consegue fazer as pegas das gorduras e medir a quantidade de gordura em cada parte do corpo. E aí, de nada adianta eu escolher esse método de adipômetro e comparar com uma bioimpedância. São métodos diferentes. E o importante é que se eu escolher o adipômetro, que seja o mesmo avaliador, porque cada um tem uma forma de avaliar. E o adipômetro, ele também está passivo do erro humano, né? Eu posso pensar lá mais gordura, eu posso pensar lá mais músculo, enfim. Então, o ideal é que seja o mesmo avaliador, quando você escolher um método. Voltando na história do peso. Independente da avaliação que você escolha sempre a mesma avaliação para ter uma coerência, para fazer sentido. Não compare X com Y, tá? É sempre X com X, Y com Y. E aí, pensando nessa questão do peso, gente, eu sei que
muitas vezes a gente quer ver um peso X na balança e não discordo. Muitas vezes eu falo para os pacientes, nós vamos buscar esse peso. Mas a gente tem que tirar um pouco toda essa pressão em cima disso. Primeiro ponto, a gente tem que ver se isso é viável. Se esse peso que você está querendo chegar é um peso que o seu corpo tolera, ou se é um peso que você vai ficar com um aspecto mais de doente do que de saudável, porque é um peso que você tem uma lembrança de 20, 30 anos atrás e que seu corpo não tinha passado por nenhum processo hormonal, físico, de tomadas de medicamentos que ele passou hoje. Então, a gente precisa ver se esse peso é viável, primeira coisa. Segunda coisa, gente, quando a gente pensa em peso, eu falo isso sempre para os pacientes, é desapegar mesmo da balança. Por quê? Se você se pesar 3 vezes no mesmo dia, eu tenho certeza que vão dar 3 pesos diferentes. Se você se pesar de manhã, se você se pesar à tarde, se você se pesar à noite, no mesmo dia, vão dar 3 pesos diferentes. Porque o nosso corpo está em constante mudança, a gente tem vários hormônios interferindo nisso, ciclo circadiano, cortisol, insulina e tudo que a gente ingere, nosso intestino, nosso fígado, se o rim está funcionando direito ou não, se eu estou retendo líquido ou não. E por isso essa variável, né? Às vezes as pessoas falam, ai, eu não comi quase nada hoje durante o dia, porque está dando uma alteração aí de 1, 2 quilos na balança. Tem N fatores que a gente pode correlacionar, tá? E aí, o que eu falo para os pacientes é que o peso, ele é uma medida, mas ele é uma medida que, se você quiser saber, pese uma vez por semana. Faça essa medida assim, sexta-feira de manhã eu vou pesar para eu ter uma noção do que está acontecendo. Mas não fique preso ao peso, porque como eu falei, ele sofre a influência de várias coisas. E aí, se é uma semana que você não dormiu direito, se é uma semana que você está mais estressado, se é uma semana que porventura você consumiu um pouco mais de sal do que normalmente, se é uma semana que você treinou mais pesado, esse peso vai subir e é normal. E aí às vezes as pessoas elas sobem na balança e se frustram porque falam, poxa vida, eu estou fazendo tudo certo. E aí às vezes na parte alimentar até tá fazendo tudo certo, mas tem outros fatores por trás. Mulher principalmente tem ciclo menstrual. Oscila-se muito de peso num começo de ciclo, num meio de ciclo, num final de ciclo. Tem mulher que pode ter uma oscilação de 2, 3 quilos na balança. E aí você vai julgar se aquela balança tá certa. A balança ela tá pesando um montante, ela tá pesando seu peso bruto. E aí além dessas interferências todas que a gente tem do ambiente, até os pacientes me perguntam às vezes, por que eu treinei e eu fiquei mais pesado? Possivelmente teve o músculo, ele acabou sugando um pouquinho mais de água para dentro do músculo. Por isso que às vezes a gente sente uma dorzinha muscular, isso é inflamação muscular, o que é ótimo. Mas esse músculo, ele está mais inflamado. E aí, por ele estar mais inflamado, ele pesa mais. Naquele momento que você está sentindo dor, você vai pesar mais. Isso é normal, tá? E aí, além de todas essas interferências, a gente tem que pensar na distribuição desse peso. Dentro do peso, a gente tem água, a gente tem músculo, a gente tem gordura e a gente tem osso. Tem 4 variáveis, né? E aí o que a gente, se a gente for parar para pensar, quais são as variáveis que a gente consegue mudar? Água, eu posso desidratar ou eu posso reter líquido. Gordura, eu posso ganhar ou perder gordura. Músculo, eu posso ganhar ou perder músculo, não de um dia para o outro, mas um pouquinho mais a longo prazo. E o osso, que foi o que eu falei, mas osso é osso, osso não muda, né? Você pode pesar 60 ou 70, o seu peso de osso é o mesmo. O que acontece? Tem uma questão de biotipo também. Aí as pessoas elas ficam super presas ao IMC, que é aquele método que faz o comparativo do seu peso com a sua altura e se frustram também. Porque às vezes dá um IMC de sobrepeso, dá um IMC de obesidade e nem sempre aquele IMC representa exatamente o que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque biotipo também interfere no peso. Tem gente que tem um biotipo mais minhonzinho, mais magrinho,
que o osso é dentro de um parâmetro normal ou é menos ossudo, que a gente costuma falar. E aí, ok. Agora, tem gente que é independente de altura isso, tá bom, gente? A altura não tem interferência nenhuma em massa óssea. E aí tem gente que pode ser até mais baixinho, mas tem estrutura óssea, tem um peso de osso significativo e isso vai refletir na balança. Então não adianta essa pessoa sonhar com um peso extremamente baixo ou com um peso que vai relacionar só com a altura dela. Ela precisa relacionar todos esses itens que eu falei: água, músculo, gordura e osso. E quando a gente fala de relacionar isso, obviamente que a água é muito importante que esteja dentro dos parâmetros, a gente não pode nem estar desidratado, nem retendo líquido. Inclusive, na retenção de líquido é o momento que normalmente se pesa mais, quando você está mais inchado, isso reflete em peso de balança. E aí existe uma proporção de músculo para gordura, independente do peso. O que eu sempre falo para os pacientes, para a gente estar num quadro considerado saudável, é importante que eu tenha mais músculo do que gordura. Concorda? Porque o que acontece? Se a gordura está em destaque, eu tô em alguma desvantagem, né? Se a gordura está maior do que a minha massa muscular, tem algum desequilíbrio ali acontecendo. Então é importante que num primeiro momento, independente do peso, que esse músculo esteja maior que essa gordura. E eu vou mostrar isso para vocês numa avaliação, eu vou exemplificar e vai ficar tudo mais claro, tudo isso que eu estou explicando e tudo isso que eu estou falando para vocês de IMC, de massa muscular e de massa de gordura. Antes de eu mostrar uma avaliação, um exemplo de avaliação, eu queria então reforçar o quanto é importante desapegar da balança, porque isso vai te gerar frustração, você vai se auto-sabotar. Concorda comigo que se você fizer um plano alimentar durante uma semana e subir na balança e essa balança não tiver mudado, possivelmente nesse momento você vai enfiar o pé na jaca. Você vai falar, ai, não tá adiantando nada, ai, eu tô me esforçando e eu não emagreci, eu subi na balança, às vezes a balança tá até com um peso maior, eu tô fazendo exercício, tô cheia de dor, e aí isso gera frustração, isso gera uma autossabotagem, e aí você já se boicota, né? Você já ali, você fala, ai, vou largar a mão. E não é por esse caminho que a gente tem que ir, né? Eu aconselho sempre os meus pacientes a não se pesarem, porque a balança ela não mostra absolutamente nada. E aí os pacientes às vezes me questionam, né? Falam, tá bom, Ariane, mas se eu não vou me pesar, ok, eu entendi tudo isso que você está me falando, que o peso ele sofre influência, que tem dia que eu posso estar pesando mais, tem dia que eu posso estar pesando menos, mas como eu faço para saber se o emagrecimento está acontecendo, por exemplo? Gente, primeira coisa, roupa. Roupa não mente, roupa não aumenta e nem diminui de tamanho. Vai fazendo a sua parte, vai fazendo o seu plano alimentar, vai fazendo o seu exercício físico e deixa. Eu falo, é a constância e a paciência. Aí a gente já tem que trabalhar a paciência e a ansiedade de não ficar subindo na balança o tempo todo. Faz a sua parte, deixa. Roupa não mente. A roupa vai te mostrar. E às vezes você tá com a roupa mais larga ou começou a ficar mais confortável, você sobe na balança e mesmo assim o peso não mudou. Isso não significa que você não emagreceu. Emagrecer não é peso de balança. Isso está longe de ser emagrecimento. Outra estratégia que eu passo para os pacientes é foto. A foto é algo que a gente tem que pensar em algumas estratégias, tentar tirar sempre com a mesma roupa, ou de top, shorts, ou biquíni, com uma quantidade menor de roupa possível. E tentar tirar no mesmo horário, no mesmo espelho, nas mesmas condições para que a luz não interfira. Então, um dia você tirou às 10 horas da manhã, outro dia você tirou às 10 horas da noite, a luz daquele ambiente vai estar diferente. Então, sempre tenta tirar no mesmo, mais ou menos, no mesmo horário para que não tenha nenhuma interferência, de preferência com um fundo um fundo mais neutro, que não fique ali distorcendo aquela imagem no mesmo ângulo, ou pedir para alguém tirar. Foto também não mente. E aí faça uma avaliação confiável, com um profissional confiável, converse com o seu nutricionista, converse com o seu médico. E eu acho muito importante que isso fique muito bem claro,
Porque quantas vezes eu não pego no consultório o paciente que veio, que voltou no retorno, né? Então eu fiz a consulta, eu atendi esse paciente, eu fiz o método de bioimpedância, a gente montou o plano alimentar, a suplementação, e aí o paciente super se dedicou, fez tudo bonitinho, mas ele se pesou, e aí ele chega no retorno e fala assim pra mim: Ariane, olha, eu tô me sentindo mais fina, né? Eu sinto que tá melhor, as coisas estão melhores, mas eu subi na balança e não perdi 1 grama, né? Aí eu sempre pergunto, eu falo, mas tá se sentindo melhor? Como que estão as coisas? Ah, beleza, o sono melhorou, eu tô super disposta, meu treino tá rendendo mais, minhas roupas estão ficando muito mais confortáveis. Óbvio que em um mês essa roupa não vai ficar larga, gente. É o que eu falo para os pacientes, quando a gente ganha peso, a gente não ganha de um dia para o outro, nem de um mês para o outro. É um processo. A perda de peso também é um processo. E é um processo que a gente tem que ir trabalhando muito a nossa mente, né? Você pode pegar um melhor plano alimentar. Se você não tiver com a mente bem estruturada, equilibrada, disposto a fazer aquilo, a não se sabotar, não vai funcionar, né? Eu falo que às vezes os pacientes eles se vitimizam, eles se boicotam, eles se sabotam, que o lado emocional é muito importante, que esteja alinhado para que a dieta funcione, né? E aí, esse paciente que eu atendi e voltou, normalmente ele fala: ah, não perdi nada de peso, mas as roupas estão melhores. E quando eu vou fazer a avaliação, gente, às vezes aconteceu isso mesmo. Às vezes o paciente ele não perdeu nada de peso, às vezes ficou cravado o mesmo peso que ele estava no mês anterior. Só que quando a gente vai olhar a avaliação de bioimpedância, ele ganhou massa magra, ele perdeu 2, 3 quilos de gordura pura, ele baixou a porcentagem de gordura, ele diminuiu o nível de gordura visceral, ele acelerou o metabolismo. E aí a gente vê como o peso ele não significa absolutamente nada. É óbvio que quando a gente tem um volume maior de peso para perder, então uma obesidade mais severa, um sobrepeso mais intenso, normalmente a perda de peso acontece. Quando a gente tem um paciente que é muito mais troca de composição corporal, que ele já tem um peso normal, ou que ele quer perder assim 4 quilos, é muito comum que num primeiro momento ele não tenha essa perda de 4 quilos. O corpo dele vai fazer essa troca de gordura por massa muscular. Que isso é o emagrecimento, gente. O ganho de massa muscular que vai acelerar seu metabolismo. Essa perda de gordura pura é muito mais importante do que perder peso. Se você perde peso e é um peso de massa muscular, não tem vantagem nenhuma. Muito pelo contrário, é só desvantagem. Então, o emagrecimento real não é perda de peso em balança. É perda de gordura, é ganho de massa muscular, é perda de gordura visceral, é acelerar o metabolismo. Existem N fatores muito, mas muito mais importantes do que peso. Quando eu estou conversando com os pacientes, meus pacientes sabem, eu nem dou muita bola para o peso. Na hora que eu estou explicando a avaliação, que eu estou fazendo o paciente entender essa avaliação, eu não dou a menor bola para o peso, porque é o dado que na verdade menos me interessa. Eu preciso saber de outros dados muito mais importantes para pensar na parte fisiológica, de intestino, de rim, de fígado, de disposição, de sono, de sinais e sintomas, do que do peso, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para desvincular mesmo da balança. Eu sei que é difícil, eu sei que é um apego e eu sei que é um método mais próximo e mais fácil das pessoas. Mas antes da balança, se você não tem a opção de fazer uma avaliação de bioimpedância, por exemplo, veja por roupas ou veja por fotos. Com certeza vai ser muito mais eficiente. É um método foto ou pelo menos roupa, não vai mentir, né? E a balança muitas vezes ela pode te enganar porque tem interferência de 1 milhão de coisas que vão refletir ali na balança. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma avaliação de bioimpedância para vocês entenderem um pouquinho em números disso que eu falei agora para vocês no vídeo, tá bom? Gente, isso é um exame de bioimpedância. Eu vou mostrar parte por parte para vocês entenderem, tá? Então aqui é onde a gente vê a água corporal do paciente. Então aqui o que eu já vejo, ó, paciente com uma retenção de líquido, tá com 53 litros de água, o limite é 46.
Proteína, esse paciente faz super bem, ele faz uma alta quantidade de proteína, ele constrói massa muscular. Minerais, ó, também alto, ossos bem fortalecidos, uma massa óssea mais pesada, um paciente pesado de osso, que foi aquilo que eu falei para vocês. Gordura em quilos, 16,6 quilos, tá quase dentro de gordura. E peso 89,3. Não fiquem presos nessa referência aqui, porque tem a ver com o IMC. Olha só, gente, que interessante. Aqui, a gente vê que do peso do paciente, dos 89 quilos, 42 quilos é de massa muscular. Ó, isso aqui é super importante. Massa magra. E aqueles 16 que eu tinha mostrado para vocês de gordura. Vocês entendem quanto esse paciente tem a mais em quilos de músculo do que de gordura? É muito mais músculo do que de gordura. Apesar dele dar que o peso dele tá alto, porque ele compara só a altura, a massa muscular também é muito alta. Ó. Se eu olho a referência dele aqui de massa magra, 42 é o que ele tem. Ele me dá aqui, ó, no mínimo 28, no máximo 35, é uma massa magra alta, o que não tem problema nenhum, tá? Mas olha o que eu queria mostrar para vocês, gente, a velha história. Aqui ele me dá IMC, ó, esse é o IMC, é o famoso IMC, que é quando se compara peso e altura. E aí, gente, quando a gente vê isso aqui, tá um IMC de sobrepeso quase chegando na obesidade, porque isso é só peso bruto e altura. Olha a porcentagem de gordura dele. A porcentagem de gordura dele tá dentro, aqui é um homem, tá? A referência, 10 a 20%, ele tá com 18,6%. Ariane, por que a porcentagem de gordura tá dentro e o IMC tá fora? Isso aqui só avaliou o peso bruto, isso aqui só avaliou isso aqui. A porcentagem de gordura, ela avaliou isso aqui e isso aqui junto. Essa proporção, aqui a bioimpedância, ela entende que você tem muito mais músculo do que gordura. E aí a porcentagem tá saudável, ele não tá obeso, tá longe de estar obeso. Tem coisas para melhorar? Tem, mas não é nada absurdo, tá? Então tá com 18,6% de gordura. Aqui, ó, ele dá uma análise dos músculos e da gordura, né, por partes do corpo. Então, aqui eu consigo saber o lado esquerdo, o lado direito da massa magra e a mesma coisa, lado esquerdo e lado direito da gordura. Então, a gente vê, ó, que é um paciente que tem bastante músculo, ó, alto, alto, alto e normal, ok. Aqui, ó, normal, 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 normal. O único lugar que ele me dá como alto é essa região do tronco, que é possivelmente onde eu tenho mais para queimar a gordura localizada, né? Então, dessa gordurinha aqui que ele tem, teoricamente, no limite, tá mais concentrado aqui, ó, são 9,5 kg nessa região de tronco, abdômen, costas, quadril. Só que entendem como o peso, ele dá um peso alto, ele dá um IMC alto, mas não é um paciente obeso, não é um paciente sobrepeso. A gente vê aqui, ó, ele até fala para perder 3,8 de gordura, a gente vê que é um metabolismo bom, é um paciente que tem metabolismo bom, é um paciente que não tem muita gordura visceral. Gordura visceral é super importante, fator cardiovascular. Então, aqui, se eu fosse avaliar só por isso daqui e por isso daqui, eu ia ter que falar que esse paciente tem que perder um volume significativo de peso. Ele não tem que perder esse volume significativo de peso. É um volume ok, porque aí ele vai baixar um pouquinho mais essa porcentagem de gordura, diminuir essa gordura localizada aqui e até baixar um pouquinho mais essa gordura visceral. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é uma avaliação completa, né? E que eu acho super importante essas divisões aqui de músculo e de gordura. Eu acho super importante essa análise aqui de porcentagem, essas proporções de músculo e gordura. Isso é muito importante. Quanto mais músculo o paciente tiver e menos gordura o paciente tiver, melhor. E aqui a avaliação de água, produção de proteína do próprio corpo, minerais, enfim. E aqui a gente consegue ver metabolismo, massa muscular, relação cintura-quadril e nível de gordura visceral. Então, essa é uma avaliação e eu espero que vocês tenham entendido de que peso de balança não vale absolutamente nada. Ó, marcou praticamente uma nota 91, de 0 a 100. Então, é um paciente que está muito bem. A gente não pode avaliar só esse peso aqui, tá bom? Esse foi o vídeo, então, sobre peso de balança, para que a gente consiga desmistificar de uma vez por todas,
de desapegar de balança. A gente viu que tem N outros fatores muito mais importantes do que um peso de balança. Espero que vocês tenham gostado. Se não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ative as notificações para receber o conteúdo toda semana e me acompanhe lá no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube e no Facebook. Obrigada e até a próxima!